porque dele, por ele. Me ajudem a cantar, que eu não sou cantora. São todas as coisas. É pro Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória. Saúde a todos com a paz do Senhor. Que lindo vocês estão! Vocês estão todos lindos. Mas me perdoem. A caravana mais linda de Rolim de Moura! Minha casa, gente, minha casa. Que privilégio estarmos hoje aqui, mais uma vez. 2023 estivemos aqui. Para que lado que eu passo? Ponto para cá? 2023 estivemos aqui. E agora, para a glória de Deus, estamos mais uma vez. Acho que desligou. Aí, passou. Eu queria só fazer já foi feita fazer minha apresentação. Me sigam nas redes sociais, Lívia Morgana. Sou mãe, esposa, palestrante. Pode passar o outro para mim, por favor? Só pula. Isso. Eu queria falar desse projeto muito especial. Que projeto lindo. Porque não é meu, é do Senhor. Ano passado, eu tive o privilégio de ser ministrada pela Teca, lá em Rolim de Moura, num fim de semana. E estava acompanhando a caravana de Rondônia, que ia para o seminário Pescador de Crianças, na Bahia. E eu não ia, né, Tia Fran? Eu não ia. Mas 9 horas da manhã de uma quarta-feira, o Senhor fez tudo acontecer e eu pude ir com essa caravana e fui lá para a Bahia, ser ministrada lá também. E foi em 2 fins de semana que o Senhor compartilhou algo que já estava nos céus, que é esse livro, Jardim Fechado. E por que ele é especial? Pode passar para mim? Em 2023, está funcionando? A Riane me deu, bem aqui, ó, nessa fotinha. Não tem nem como não chorar, né? Ela falou assim: oi, eu não te conheço, mas o Senhor manda te entregar algo. Eu vejo você escrevendo. E de lá, assim, tem sido. E por que esse é especial? Porque as personagens foram inspiradas de presente na Teca, o título, e na Bahia, com a tia Esperança, que é mãe da Aline. Agora me digam, qual a chance de um livro que tem inspiração com a Teca, a tia lá na Bahia, no seminário, se unir aqui em Rondônia, no seminário Geração Eleita? Vocês conseguem ver a grandiosidade de Deus? Como que Ele move as coisas, como Ele une propósitos. Então, eu não sei o que você tem, não sei o que você está passando, mas saiba que o Senhor une propósitos. Nós só precisamos estar alinhados. Nós só precisamos ser transformados pela palavra dEle. Então, assim, é muito precioso para mim e uma honra estar compartilhando com vocês. E eu quero chamar aqui as regentes, para a gente já começar animada. Lá de Rolim de Moura, lindas, maravilhosas. 4 regentes, 5 na verdade, porque tem uma no forninho. Pode deixar, pode passar um. Isso, pode deixar aí. Quero chamar elas rapidinho para vir aqui, para a gente estar louvando. Convido vocês a ficar de pé, por favor.
Sei que vocês acabaram de sentar, mas vocês vão ficar quase 2h30. Brincadeira, viu, gente? Logo, logo vocês vão estar almoçando. Para a gente estar louvando ao Senhor. Quem aí é nova no Ministério Infantil? Levanta a mão. O Senhor te fortaleça. É o primeiro. O middle. Tá no jeito, né? Quem aí tem dificuldade de fazer os passinhos? O Senhor te fortaleça mais ainda. Porque eu sou dessas também. Gente de Deus, vocês não têm noção. A tia Josi gravou um vídeo para mim. Eu vi tanto esse vídeo. Mas mesmo assim a mão vai para um lado, a cabeça quer ir para o outro. Mas pela honra e glória do Senhor, a gente vai louvar lindo. Porque não importa se o gestinho está certinho. O que importa é o nosso coração. É que é para o Senhor? É para o Senhor? Pode soltar. Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão. Hey! Aleluia! Quem crê que as muralhas cairão? Aleluia! Podem se sentar. Muito obrigada, as regentes mais lindas. A Aurora já estreando, pulando muito. Quero convidar vocês para lermos em Josué, capítulo 11, versículo 23. Podem ficar acomodados como vocês estão? Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué
deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou de guerra. Desde o início o Senhor fala, né? Até brinquei com Kerima. Kerima, como que é a conexão, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Como vocês sabem, né? O Senhor levantou Josué, recurso da tia Pati. Josué, para quê? Para dar continuidade ao trabalho de Moisés. E vocês sabem que tinha um impedimento, né? Depois de 400 anos de escravidão, 40 no deserto. E aí eles finalmente iam ter a glória de ir para a terra prometida. Mas aí tinha um rio muito grande, que era o Rio Jordão. Mas o Senhor deu uma ordem, não só a Moisés, como a todos eles, né? Primeiro, para ser forte e corajoso. Meu lacinho, seja forte e corajosa, tia Nanda. E deu mais ainda outra instrução: santificai-vos. Como é difícil a gente buscar estar cada vez mais nos santificando na presença do Senhor, com a palavra dele. E assim eles fizeram. Eles foram obedientes. O Senhor deu várias instruções que a gente poderia ficar aqui dias e dias conversando, orando, chorando, dialogando. E aí lá no capítulo 6, no versos 2, o Senhor fala assim a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela de uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta do chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto: a muralha da cidade cairá. Todo o povo bem alto: a muralha da cidade cairá. E assim eles fizeram. E levaram o quê? A arca da aliança. E aí foi levando a arca. Imaginem, gente, 6 dias ao redor em silêncio. Só imagina o tia Jó. Tá na hora de fazer silêncio. Tá na hora de prestar atenção. Imagine nós tentando controlar as crianças no silêncio, no cultinho do domingo. Imagine esse povo rodeando a cidade por 6 dias em silêncio. E no 7º dia, o que aconteceu? As trombetas tocaram. Não passou para fazer tchá. Não saiu o som, mas não tem importância. Agora era para fazer as trombetas de chofar que eu procurei com tanto carinho. Mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês, quando o Senhor colocou o meu coração, eu já pensei logo: vou providenciar um recurso bem lindo, porque eu quase não tenho. Como eu falei logo no início, as tias e tios que estão iniciando somos nós que não sabemos dançar, eu e você. E eu quase não tenho recursos, né? E eu falei assim: então eu quero fazer algo bem bonito, né? E o Senhor falou: não. Eu falei: mas Senhor, até o único que eu escapei foi o bonequinho que eu peguei da tia Pati. E olha como Deus é um Deus de detalhes. Quando eu fui fazer a arca, a minha mãe é uma excelente artesã. Eu vi cada modelo lindo, mas eu não tenho muitos talentos para isso. Mas o Senhor faz. E aí eu fiz, colocando inúmeros defeitos, mas está torto ali. Aí eu fiz numa caixa de sapato que abre assim, ó. Quando estava pronto, o meu filho olha para mim: vixe, a senhora fez errado, a arca não abre assim, não. Ela tem que levantar. 7 anos. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas ela vai ficar fechadinha, que é só para mostrar. E assim eu fiz. Quando eu estou arrumando, lá vem a tia. Cadê a tia Cleonice? Acho que ela deve estar ali. Que arca linda que você fez! Falei: Senhor,
eu ainda falei assim para ela, pega para te ver melhor. Aí ela pegou, tão linda, eu queria comprar uma para pôr na mesa da ceia do Senhor. E eu, Senhor, então, minha amada, essa é sua. Porque é resposta, sabe, do Senhor. Porque às vezes a gente fica colocando tantos detalhes, porque eu quero assim, porque eu quero assim. E não é assim, gente. É conforme o Senhor nos orienta. É conforme a vontade dEle na nossa vida. E a gente precisa estar espertos, atentos a isso. E a gente precisa cada vez mais derrubar essas muralhas. E eu pensei muito no que trazer para vocês. Desde o ano passado, que eu venho conversando com o Senhor, e o Senhor me deu ano passado qual tema, quais conteúdos trazer. E eu, como profissional, quando eu vi que era esse tema, eu falei, nossa, tem tanta coisa na minha área de educadora parental, de todos minha formação profissional. E o primeiro que eu quero compartilhar com vocês são as ideologias do nosso tempo. Inclusive, eu quero já deixar uma super dica para vocês. Ano passado, 4 trimestres da escola dominical, os juvenis trabalharam essa lição. Falso ou verdadeiro? Como combater as ideologias do nosso tempo. Então, aproveitem, busquem quem são os professores da escola dominical, que provavelmente eles ainda têm essa revistinha, porque nela vai estar todos esses temas. Sofisma, humanismo, hedonismo, relativismo, evolucionismo, consumismo, modismo. Só não está esses últimos 3 que eu coloquei. Sofisma, por exemplo. Muita gente não sabe o que é sofisma. E é algo completamente presente no nosso tempo. Que é aquela falsa verdade. Hoje em dia não basta a gente dizer que é cristão. Porque o que tem de igrejas cristãs que não vivem o verdadeiro evangelho, infelizmente, são igrejas com ideologias, inclusive, de gênero. Mas são igrejas cristãs, que falam que Deus é amor e tudo pode. Assim como no humanismo, que coloca o homem, no hedonismo, o que importa é ser feliz. O hedonismo traz que a felicidade está acima de tudo. Não importa o que você vai passar, por cima de quem, o importante é você ser feliz. O importante é o seu corpo, é as suas regras. Não é se você vai cometer um aborto, não é se você vai infligir, se você vai pecar contra a pessoa. O que importa é você ser feliz. E a gente tem todos esses, o relativismo, a evolução, o consumismo, porque a gente acha que consumismo é só quem tem muito dinheiro, né? Mas quando a gente deixa de honrar com um compromisso sério nosso, até mesmo para comprar um recurso, que a gente queria muito, muito, muito aquele recurso, mas aí a gente deixa de honrar com um compromisso muito importante, isso se torna um consumismo na nossa vida. E esse consumismo a gente está deixando de honrar com um compromisso que é nosso. E nós, como cristãos, nós devemos dar o exemplo, nós devemos ser éticos, pagar as nossas contas em dia. E não, nossa, lá vem aquela irmã, estou devendo ela. Nós devemos ter isso. É lógico que problemas acontecem, mas é chegar, irmã, me perdoa. Kérima, tive um problema financeiro, eu sei que você não tem culpa disso, mas me dá uns dias. Senhor, me orienta o que fazer. Vender água de coco, fazer um bolo de pote para levantar esse valor. Mas é honrar com os nossos compromissos. E aí, cada vez mais, vem entrando na mente das nossas crianças, diariamente. Como, por exemplo, o wokeismo, que é um termo que surgiu lá, que era para dizer que era pela luta de todos. Quando, na verdade, não é. É porque está um anismo aí. Porque está o quê? O relativismo. Quando a gente começa a estudar, por exemplo, a Revolução Industrial, lá na Revolução Francesa, é onde começou, quando começou não, né, que foi muito mais além, mas é onde ficou muito evidente a quebra de muitos valores da família tradicional, família cristã principalmente. E de lá para cá foi para a ladeira abaixo, aí veio o feminismo. Todo mundo acha que isso é agora. Mas, gente, é tão antigo. Vocês sabem qual foi o primeiro conflito familiar? Teve treta? Enquanto muitas famílias brigam porque alguém comeu o último pedaço de bolo, que estava na geladeira, guardando para aquele dia depois do almoço. Foi lá, alguém comeu, e começa a briga instalada. Teve treta maior ainda, que foi no Éden, né?
Foi no Éden que começou os conflitos familiares e aí começou as desavenças. Então, Satanás, desde aquela época, ele já vem colocando essas influências. Hoje, graças a Deus, a gente tem acordado e tem entendido como que é tudo isso. Escorri. E aí eles vêm colocando em posição de ideologias, revisão cada vez mais distorcendo, né, o marxismo. E muita gente deixa de estudar, muita gente deixa de buscar entender isso, porque fala assim, não preciso. E, de fato, isso eu quero deixar bem claro para vocês. A gente não precisa ficar passando isso para as nossas crianças, mas nós temos o dever de entender quais são as aberturas, quais são as brechas, para a gente sempre fechar. Porque quando eu sei, por exemplo, o que é sofisma, o que é uma falsa... Eu vou lá e falo, não, a verdade de Cristo é isso. Vão tentar na escola, vão tentar em outros lugares trazer coisas para a sua vida, mas não é. E aí a gente vai instruindo as nossas crianças. E aí a gente está em guerra. Eu quero convidar as criancinhas pequenas, só para me passar um vídeo, é bem rapidinho, para mostrar para vocês. Eu vi que tem algumas crianças. Tem umas tias, tia Alzinha, tia Cris, a tia ali também, vão estar tudo aqui, segurando elas e auxiliando. Podem ficar tranquilas. Então, por favor, só as criancinhas, é bem rápido, e a gente pode voltar para dar continuidade. É bem rapidinho, tá? Ainda não passo o vídeo não, tá? Que eu ainda tenho uns slidezinhos aqui. Cadê o próximo? Nós estamos em guerra e a gente precisa saber quem é o nosso inimigo. Travou aqui? Pode passar isso só para mim falando? E aí, pode pular mais? Isso. Tem muita gente que não sabe, por exemplo, como que o Discord funciona. Hoje em dia, nós temos todas as redes sociais e todas essas informações para as nossas crianças. E entendam, criança não tem que ter rede social. Rede social é para o ensino médio. É do ensino médio, porque eles não têm cabeça para isso. E aí a gente tem Roblox, Discord, TikTok. Tem agora esses aqui que estão... Depois, que é a cafeína, que é o bom crocodilo não sei o quê, que são todas imagens que, inclusive, muitos profissionais vêm falando a respeito disso, usando aquele termo, brain rot, algo assim, que é como se fosse cérebro apodrecido. Só que muitos vêm usado e nem sabem assim, a linguagem deles. Porque, gente, eles se dão ao trabalho de usar termos que nem eles mesmos entendem. Mas eles dão o trabalho de usar e transformar. Bem início do ano, eu estava fazendo uma pesquisa de trabalho e fui pesquisar. Em uma das minhas aulas, eu tive conhecimento de uma garota que perdeu a vida por conta de um desafio. A palestrante estava informando para a gente. E nesse desafio, ficou tudo lá e descobriu que tinha o Discord e tudo mais. Eu falei assim, eu tenho que fazer minha própria pesquisa, né? Criei um perfil. Olha para a gente se... Eles precisam de identificação, né? Aquela foi a fotinha que eu escolhi de perfil, porque, lógico, se for eu de tia lá, eles vão saber na hora, né? Então, e eu fui fazendo pesquisa. Aí eu criei, vou ficar um pouquinho mais para cá. Aí eu criei, abri o Discord, essa plataforma, fui criando. Como que eles entram? Primeiro, eles tentam captar no Roblox e no TikTok. Eles vão instruindo lá como é que faz para a criança entrar, coloca o link. A maioria das crianças vão para lá, porque lá no TikTok eles colocam links dizendo que você vai ganhar Robux. Eles entram, por exemplo, no joguinho do Roblox e falam assim, vou te dar Robux, entra nesse link. Aí, para entrar no link, eles têm que fazer tipo uma verificação, alguns fazem até chamada ao vivo para saber. E aí, quando a criança toca nesse link, eles têm acesso ao IP, que é o endereço eletrônico. E com o IP, eles conseguem ver até a casa da pessoa. Aí eles mandam a fotinha e falam assim, eu sei onde você mora, eu vou contar para os seus pais. E aí começa o processo de chantagem. E eles vão chantageando, aí começa a pedir nudes, começa a pedir para... E está cada vez mais. E no Discord, pode passar aí, se encontra de tudo. Eu vi com os meus próprios olhos. De tudo que você pode imaginar. E eu entrei em guerra, em oração, consagração. Porque, gente, o que eu vi de animal... Vocês não fazem noção.
animais. Uma tartaruguinha, coisa mais linda. O menino foi e cortou o pezinho da tartaruguinha. Só para postar lá nisso. E aí vem crescendo cada vez mais isso, a forma. Esse aqui, pode passar para mim? Aí funciona, ó. Olha só. Essas são as salas que tem, você entra e aí você pode ter acesso. E a maioria é tudo ao vivo. Então, eu nem fiz muita pesquisa, porque eles precisam abrir a câmera. E eu não ia abrir a minha câmera, até por causa do acesso, que para você entrar, eles te dão um link para te verificar. E aí eles têm acesso a tudo. Aí eles roubam os dados. E aí, esse aqui, ó, quando o servidor bater 700 membros, vamos botar fogo no neguinho bem legal. Vamos botar o neguinho bem legal para matar alguém na rua. Cadê o neguinho para queimar a Bíblia? 80 conto no Pix. Isso foi print que eu fiz, não foi que alguém viu, que me mandou, não. E aí, esse vídeo aqui saiu até no Fantástico. Que é o vídeo de uma garota que supostamente tinha engolido uma lâmina. Não mexe no celular não, deixa do jeito que tá. E eles vão ludibriando. Isso não aconteceu, gente. Pra gente entender o que tá acontecendo. O pessoal tudo lá online assistindo. Não mexe no celular não, deixa do jeito que tá. Ó, faz o seguinte, o Hiroshima, se tiver... Aí o vídeo já acaba, é só um cortezinho. Saiu no Fantástico isso, essa reportagem. Mas era tudo encenação desse grupo, porque eles queriam ser os maiorais nos paneleiros, que é como que eles se denominam, os paneleiros. E eles fazem tudo por Robux, por dinheiro. E eles estão cada vez mais envolvidos nisso. Pode passar. Isso tudo são material que eu fiz. Ninguém me mostrou, gente. Fui eu. A maioria desses agora aqui, tá tudo no Instagram. Que os nossos filhos têm e a gente coloca monitorado pelos pais. Mas a gente não monitora o que eles veem, porque tá tudo lá. Olha o filme Red, quem lembra? Olha como Satanás vai entrando de forma sutil. Crianças abusando do próprio irmão nesse comentário. Olha a moda, isso é o universo da moda de Paris, que a gente tanto quer ter, produtos caros. Mas eu acredito que assim como vocês estão aqui, uma geração está sendo levantada. Uma geração cada vez mais buscando a presença de Deus. Uma geração que tem cada vez mais se levantado para fazer a diferença no coração de uma criança. E a gente vai cada vez mais clamar a Jesus. E a gente vai cada vez mais buscar a Ele. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. São todos vídeos de vocês que eu entrei no Instagram de algumas tias para pegar. Da igrejinha de vocês, que vocês achavam que ninguém foi naquele dia no culto de vocês. Mas está fazendo a diferença. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrua cadeias, dissipa as trevas. Vem ser. E está crescendo. Pode soltar. E vem crescendo cada vez mais. Pode soltar a música? Estava preparado? Soltou? Glória a Deus. És adorado entre nós. Nós estamos aqui por essas crianças. Tão desejado aqui.
vocês para louvar bem forte Mas por nada essa igreja. se comparará com a glória que há de vir. Porque o leão vai rugir cada vez mais. Quem estava aqui em 2023? Levanta a mão. Olha a minha Manu. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui. São todas as nossas crianças. Voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias. Elas representam um grãozinho de areia de todas as crianças do estado de Rondônia que vão ser impactadas por vocês, No céu vai por aparecer todos nós. todos Todas as dificuldades que você teve para vir aqui não foi à toa, foi para que elas não sejam alcançadas. Mas Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. aleluia. Obrigado, crianças. E eu queria muito que fosse só isso, né? Podem sentar no lugarzinho de vocês, que Deus abençoe. E eu queria ficar falando mais naquilo que eu tenho muito domínio. Mas existem outras barreiras que têm impedido as nossas crianças, que têm impedido o nosso ministério. E a primeira dela é a sobrecarga. Olha essas muralhas aqui, ó. A primeira dela foi a ideologia de gênero, a sobrecarga. Quantos sobrecarregados? Quantos cada vez mais se sobrecarregando, não delegando? A palavra de Deus fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, de todo o vosso corpo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Paulo, para muitos teólogos, eles chamam da tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. E o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito, eles têm que estar santificados a Deus. Porque senão, gente, descompensa. E eu te pergunto, essa mochila pesada nas tuas costas, com muitos problemas que às vezes nem são teus, até quando vai doer? Porque tu consegue ir do culto para casa, mas quando tu começa a andar 1 quilômetro, 5, 10, 1000, isso se torna um fardo que te afasta do teu ministério, que te afasta do propósito de Deus na tua vida. E vem pesando, e vem pesando, e vem te sobrecarregando, e vem te trazendo tantos outros sentimentos. Então eu te pergunto, quais são os fardos que você está carregando? Algo que você precisa delegar? Algo que você precisa abrir mão? Porque às vezes alguns também acabam querendo, sabe, segurar tanta coisa, como se fosse assim, um equilibrador de pratos, um monte de prato equilibrando. E a gente só tem 2 mãos, gente. A gente precisa de todos. O pastor Jackson falou algo esses dias que eu vi. Falei, gente, que forte que ele falou. Ele falou assim, o reino das trevas é tão organizado que cada potestade tem a sua área. Cada potestade tem o seu domínio. E um ajuda o outro. Eles não entram em confusão, gente. E por que a gente entra em confusão?
até com os nossos pesos, a gente entra em confusão. E além da sobrecarga, tem outra muralha também que precisa ser passada, que é a desobediência. É desobediência? Passa aí para mim. Não, é a preguiça e o desânimo. Aqui, ó. Bagunçou tudo. E olha que eu arrumei tanto. Mas é assim. Não, obrigada. E aí a preguiça e o desânimo. Quantos de nós estamos desanimados? Quantos de nós, às vezes, estamos, inclusive, com preguiça, rolando a tela do celular? Ai, hoje vai ter que ir lá preparar aquelas coisas para as crianças. Ah, vai ter que passar. Ah, vai ter que fazer aquilo. Provérbios nos diz que, como a porta se resolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso se revira na cama. O gonzo é aquela molinha que fica ali, aquele que abre a porta. E às vezes a gente fica assim, né? Girando, girando, girando. Vai de um lado, vai para o outro. Quando a preguiça bate na cama, então a gente fica ali cada vez mais, remoendo, remoendo. Aí pega o celular e olha o WhatsApp, do WhatsApp vai para o Instagram. Aí daqui a pouco tem que ir para o culto. Aí tem que fazer isso. Quantas vezes todos esses empecilhos vêm cada vez mais impedindo a gente de alcançar aquilo, inclusive, que a gente ora. Senhor Jesus, me abençoa a ter isso, me abençoa a ter um carro, me abençoa a ter o recurso no ministério. Senhor, eu quero tanto aquele recurso que a tia Keren usou, me dá possibilidades para ter aquilo. Mas o que eu fiz para ter aquilo? Eu não tenho dinheiro, meu dinheiro não dá. Mas eu tentei fazer um bolinho de pote, tentei fazer alguma maneira para me ter aquele recurso. O que eu fiz? Porque às vezes a gente fica se lamentando, mas a gente não busca. Agora é desobediência mesmo. E aí vem a desobediência. Quando a gente lê a passagem de Josué, foi o pecado de Acã que trouxe a derrota. Mas lá na frente, o Senhor deu ordens claras para não pegar a prataria, o ouro, e ele pegou. Quantas das nossas desobediências estão impedindo a gente? A desobediência ao nosso pastor, porque eu não concordei com aquilo que ele disse. E aí a gente, nessas horas, o princípio da honra parece que foge da nossa mente, eu fico tão chateada. Quantas desobediências a gente tem deixado ser uma barreira na vida das nossas crianças? Eu não sei quais são as que têm te afetado, mas o Senhor sabe, o Espírito Santo sabe, e a gente vai cada vez mais, derrubar essas muralhas, todas elas, porque a gente vai pisar, a gente vai destruir. E aí depois da desobediência, tem também a comparação. Pode já deixar no outro. Misericórdia. Essa sou eu. Alguém me ajuda? Quando a tia Keren me mandou o convite, Senhor, eu? Não pode? Não pode. Por que eu, Senhor? Olha, tia Priscila vai estar lá. Pastor Jean. Na época, o Guilherme ia vir, né? E eu já, como venho lá do direito, né? Aí o Guilherme ia vir, eu falei, procurador da República, Jesus. Não. E a gente começa a se comparar, né? Ah, mas eu não tenho a roupa dela, eu não tenho o jeito dele de falar. Ah, mas eu não tenho os recursos certos. Ah, eu não tenho. E aqui, quando o Senhor fala, cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, não é no sentido até de soberba, não é no sentido de se aparecer, mas é de se autoexaminar, é de pensar, não, se você está aqui, é porque o Senhor tem algo ao teu coração. O Senhor tem te capacitado. Então, mulher, para de te comparar.
para de falar assim, eu não sou bonita como ela. Eu me comparava tanto. Abre parêntese, minha primeira roupa do Ministério Infantil, feita propriamente para o Ministério Infantil. Eu só tenho uma sainha preta, que inclusive eu estava usando ela, conforme a festa eu mudava o EVA e colava nela. Senhor, eu não tenho a roupa dela, eu não tenho isso dela, como é que eu vou? Como é que eu vou usar os recursos? Porque eu não tenho os mais bonitos. O Senhor quer simplesmente que a gente alcance o coração da criança. Você acha mesmo que uma criança vai se importar se a minha Arca da Aliança fosse a de MDF, chique, que eu queria, ou simplesmente essa? O Senhor quer alcançar o coração da criança, então a gente fica se comparando, e a gente vai fazendo o quê? Deixando de cumprir o nosso propósito, deixando de cumprir aquilo que o Senhor colocou no teu coração, que muitas vezes tu desiste, porque está se comparando com fulano e com ciclano. Gente, a gente não precisa se comparar com ninguém, até porque nós somos a imagem e semelhança de quem? Por que eu vou me comparar com a tia Kerima se eu sou a imagem e semelhança de Deus? Você é a imagem e semelhança de Deus, então haja como tal. Foi um presente que o Senhor nos deu, e a gente tem que ter posicionamento para agir como a imagem de semelhança. Não como a imagem e semelhança daquela pessoa lá no YouTube que tem não sei quantos mil seguidores, daquela pessoa que tem um monte de like, daquela pessoa que está aí no auge. Não, é de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo que vai alcançar o coração das crianças. Às vezes ele nem sabe quem é aquela pessoa, e a gente está se comparando a ela, a gente está se limitando a ela. Então, deixe-se usar. E pastor Jean, esses dias comentou, até postou uma frase falando sobre isso. E na hora o Senhor até me constrangiu, falou assim, tá vendo? Tu não quer falar, mas olha aí o que eu te dei. É sobre isso que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que a gente pare de trabalhar por nós mesmos. Porque senão a gente está fazendo como as ideologias desse mundo, deixando que o humanismo fale mais alto, que é o eu, o homem no centro, e não Jesus. Então eu não vou fazer, não é porque eu tenho a disposição da tiazinha, não é porque eu não tenho isso, não é porque eu não tenho... Não, eu vou fazer conforme as minhas, ou aquilo que Deus tem me capacitado. E se eu não sou capacitada, eu tenho que, no mínimo, buscar me capacitar. Buscar estar cada vez mais me santificando. Buscar estar cada vez mais me transformando. E aí vem o medo que paralisa. Quantas já se sentiram com medo? Eu senti hoje aquele medo, mas não me paralisou. Mas o medo vem. E é por isso que Deus nos mostra: seja forte e corajosa. Não tema. É por isso que Ele nos dá essa instrução para não desanimar. Eu não sei quais são os teus medos, mas o Senhor conhece no teu coração quais são os medos que estão te paralisando, os medos que estão te deixando de viver as bênçãos de Deus, os medos que estão te impedindo e paralisando e automaticamente sendo uma barreira na vida das crianças que você está servindo. A gente precisa quebrar essa muralha, a gente precisa trazer cada vez mais o Senhor como fortaleza não só da boca para fora, mas no dia a dia. Então, minha amiga, meu irmão, não desanima. Seja forte, seja corajosa. Continue cada vez mais firme. Porque não é uma conexão gigante que vai te paralisar, né, Aline? Não é uma conexão de tantas horas. O pastor Jean mandou mensagem: falta 1 minuto para as 7 horas. Vamos tomar café? Porque eu não viajei 36 horas para chegar atrasado. Por quê? Porque o medo não vai paralisar. Não vai nos paralisar. E nós vamos continuar servindo cada vez mais. Porque a reclamação é algo que também tem nos deixado
ser uma barreira. Gente, como a gente é reclamão, né? A gente reclama que não saiu do nosso jeito. A gente reclama que a roupa não ficou certa. A gente reclama de tanta coisa. E eu quero fazer uma observação, porque tem uma grande diferença entre aquilo que é o nosso direito e aquilo que de fato é reclamação. É lógico que nós devemos buscar aquilo que é nosso, de direito. É lógico que existem leis que estão aí nos auxiliando. Mas essa reclamação é aquela... Sabe o boi quando fica lá no pasto? Às vezes a gente fica como o boi. Poxa, tia Kérima nem me cumprimentou, nem olhou para mim. Às vezes, se for eu desatenta, então eu sou muito desatenta para isso. Às vezes, quando a pessoa... E sem óculos, então... Vamos parar de reclamar, minha gente. Reclamar da comida. Esses dias eu acompanho muito a Rayane, uma missionária que está na África, já há muito tempo. Logo que ela foi, eu comecei a acompanhar. Até antes mesmo dela participar, ser apoiada pela missão Até Que Todos Saibam. Bem antes, ela foi enviada pela igreja dela. Então, eu acompanho ela desde o perfil dela era pequenininho. E aí, ano passado, eu fui em Porto Velho. E lá no Pedrinhas, pessoal de Porto Velho, tem uma pizzaria lá que vende a pizza mais gostosa que eu já comi. Gente, é uma pizza diferente. A linha minha tinha pistache no meio, trufas negras. A avó Bereca, a avó Berenice Luz, lá da avó do David, nos levou lá. E eu comi aquela pizza deliciosa. Gente, esses dias meu filho pediu pizza. Aí ele comprou umas mini pizzazinha. Só que sabe aquelas mini pizzas daqueles mercadinhos que você vê que é aquela salsicha, a linguiça ralada mais ruinzinha? Quando meu marido colocou assim, eu falei assim, essa pizza? Ah, não. Me lembrando da pizza lá de trufas negras que eu comi. Falei assim, mas eu não quero comer isso aqui, não. Na hora, o Espírito Santo falou assim, aquelas criancinhas da África queriam tanto essa pizza. E eu reclamando. Então, se eu quero comer a coisa boa, eu tenho que trabalhar para comer a coisa boa. Mas se naquele dia foi o que deu, eu tenho que comer aquilo dando glória a Deus. E não ficar reclamando, porque tem alguém que queria estar no meu lugar com aquela oportunidade de comer. E a palavra nos ensina a fazer todas as coisas sem murmuração e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. E a gente não só murmura, como a gente cria contenda. Você viu, tia Jones? Que é aquela tia lá, olha. Como a gente cria contendas, minha gente. Mas pela honra e glória do Senhor Jesus, tudo vai estar, destruído hoje. Porque nós somos transformados. Nós seremos santificados para a honra e glória do Senhor Jesus. E outra barreira que vem impedindo as crianças de estar cada vez mais na presença do Senhor é o egoísmo, é o ciúme. E eu falei, Senhor, tu não vai parar de colocar lista? Porque passava um mês, ele me falava outra coisa. Aí vinha outro mês, começou com egoísmo. Aí foi para o ciúme, foi para a inveja, foi para a arrogância. Eu falei que vai chegar o seminário, só esse aí vai estar gigante. E aí, a gente muitas vezes sente até ciúme do cargo que a tia ganhou. Nossa, queria tanto estar no lugar daquela tia, ter aquele cargo. Certa vez, eu vi uma foto, e aí era um grupo de pessoas que estavam em uma mesa. E na hora, eu falei assim, nossa, queria tanto fazer, deve ser tão bom estar ali naquela mesa, queria tanto estar ali também. E aí o Senhor falou, filha, eu tenho mesas específicas para você. E o Senhor também te fala, Ele tem mesas específicas para você. Ore quem são as suas amigas de fé em oração. Ore em quais mesas você vai se assentar. Porque muitas das mesas que a gente quer estar, não é mesa para mim, não é mesa para a tia Joane, não é. O Senhor tem mesas específicas para todos nós.
E a gente se perde na inveja, na arrogância. A gente deixa com que tudo isso crie confusão. E a inveja, gente, se a gente for estudar a Bíblia, vocês já perceberam que a inveja, o mal, ele está ali junto com a imoralidade? A gente só fala da imoralidade. A gente bate tanto na questão da ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero é isso, porque o pecado não sei o quê. Mas eles estão lá no mesmo nível. Enquanto a gente está só falando daquilo que a gente vê e acha escandaloso, a gente não se escandaliza com a inveja que a gente tem no nosso coração. A gente não se escandaliza com a arrogância que a gente tem pela soberba de se achar superior aos outros. Porque eu faria melhor que a Elzinha. A Elzinha não sabe de nada. Eu sei. Que arrogância é essa, minha gente? A gente tem que estar unidos para estar cada vez mais crescendo na graça de Deus, para transformar corações daqueles que nem conhecem ao Senhor Jesus. E isso a gente vai fazer matando a nossa carne, nos santificando, nos limpando, nos purificando, nos preparando. Gente, esse foi um dos que mais o Senhor falou ao meu coração. O despreparo. Como nós estamos despreparados. Como nós estamos cada vez mais deixando... Sabe quando o filho da gente chega e fala assim: nossa, mãe, amanhã tem que fazer trabalho. E aí é de noite e a gente tem que correr para comprar a cartolina, correr para preparar, correr para fazer tudo. E a gente? Porque tem uma grande diferença eu fazer as coisas ali no rápido, porque eu tive uma demanda grande durante o dia, porque eu tentei me organizar. Nossa, eu tenho que fazer isso, mas não deu, porque apareceu outra urgência, e aí a gente tem que ter cuidado lá com a sobrecarga, porque às vezes a gente não está tendo tempo, porque tem alguma coisa nos sobrecarregando. A gente não está ali tendo planejamento no nosso dia a dia, no nosso ministério. A gente não está usando o bloquinho de nota do celular, agenda, para saber quanto tempo eu vou levar para chegar em tal lugar, o que eu vou precisar para estar lá. E assim a gente vai se despreparando. Passa para mim. O Senhor falou tão forte no meu coração com essa. Preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês atravessarão esse Jordão. Eles se prepararam. A gente vê Josué ensinando, nos preparando, como ele se preparou com Moisés. Ele bebeu lá, ele foi instruído. E eu te pergunto, quem está preparando você? Quem é que está te preparando? Querem, Moisés morreu, mas Josué continuou. Moisés morreu, mas o legado dele continua. Você entende, minha amiga? Ele falou tão forte no meu coração que quase que eu te liguei na hora. Levanta rapidinho e só olha para trás, amiga. É o legado. É o legado. Quem é o Moisés da tua vida? Quem você está se inspirando? Quem você está buscando? Ou são as 1000 pessoas que a gente segue no Instagram que nem sabe quem é e vai seguindo, e fica horas e horas e horas vendo. Mas quem é o Moisés que está te ensinando, que está te alimentando, que sobe o Monte Sinai para receber os mandamentos e você fica lá no pé esperando a hora que ele vai descer todo feliz e dizer: olha, eu trouxe a tábua com os mandamentos do Senhor, porque Josué estava lá. Quantos nós estamos disputando, simplesmente querendo o lugar do nosso líder, simplesmente chateado por alguma coisa? Vamos nos preparar para essas crianças, porque não importa o lugar que você está, o que importa é onde você estará no coração de uma criança. É o coração da criança que é o nosso alvo. É o coração da criança. E muitas vezes a gente não sabe nem qual que é o nosso chamado. A gente confunde chamado, missão e vocação. A gente faz uma salada, não sabe o que é o quê. O chamado é, nós somos chamados
para anunciar o reino. A nossa missão é o caminho que vamos trilhar para cumprir o nosso chamado. E a nossa vocação são as habilidades que nós temos para usar e criar meios para cumprir a nossa missão, e então cumpriremos o nosso chamado. É a tua missão, é a tua vocação. O que eu sou boa a fazer? Eu não sei cantar, mas eu sei escrever. Alguma habilidade você tem, tenha certeza. E a outra é a impaciência. A impaciência que fica na gente, porque não vai começar, porque que horas vai acabar, porque que horas que eu vou poder ir, porque que horas que aquilo, porque que esse menino não para quieto, que dá vontade de dar um cascudo. A nossa impaciência com as crianças. A nossa impaciência, por quê? Porque a gente está se preparando para mostrar um recurso visual bonito algumas vezes, e não para alcançar o coração daquela criança. E eu falo isso como a mãe de uma criança que tem feito o acompanhamento para aprender a lidar com a hiperatividade, com a dificuldade na escola, com atraso. Como é que eu vou alcançar o coração do meu filho ou de outras crianças que são atípicas, por exemplo, se eu não tenho paciência com elas, se eu quero só que ela se sente, fique quieta, cala a boca e preste atenção no que eu estou falando, se eu não entendo como que é o jeitinho daquela criança, se eu não trago amor. E aqui eu abro um parênteses, que eu não estou falando para a gente deixar tudo solto, porque limites é importantíssimos e necessários na vida de uma criança. Ela precisa saber a hora de sentar, ela precisa saber a hora de se posicionar, ela precisa dar honras, ela precisa da glória, ela precisa ser instruída, e com repetição, repetidamente. Mas ela precisa de paciência, ela precisa de amor, ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir cada vez mais na presença do Senhor. E aí, a paciência é uma virtude do fruto do Espírito. Vocês já pararam para ler o fruto do Espírito, mas fazer uma análise? Quantas dessas virtudes eu tenho na minha vida? Eu, de fato, tenho essas virtudes, cada uma daquelas. A gente usa muito a gominha, né? A mexerica e tudo. Eu tenho cada uma dessa virtude. Eu tenho elas. Eu tenho paciência, eu tenho amor, eu tenho paz, tenho longanimidade, tenho domínio próprio. Eu tenho essas virtudes através. Não, eu não tenho, mas eu vou buscar tê-las. Eu vou me santificar para tê-las. Eu vou estar cada vez mais me buscando, me preparando para estar na presença do Senhor. E a última, já estamos caminhando ao final, eu queria que vocês concentrassem aqui. E eu queria que você pensasse em todas as feridas que têm sido uma barreira na vida das crianças. Todas essas feridas que têm sido uma barreira na vida delas. Feridas que vêm te impedindo. Outro dia eu vi uma frase que falava assim, que forte é ela. Precisamos parar de lamber as nossas feridas. Vocês já perceberam como a gente lambe? Nossa, aconteceu aquilo. Falei, pedi perdão para Deus. Senhor, tira do meu coração. De repente, lá está eu de novo. Nossa, mas isso me deixou muito chateada, isso me magoou, escorreu. E a gente fica lá, lambendo. Aí eu ligo, Joanes, eu estou tão chateada, vamos conversar, vamos. Aí fica uma lambendo a ferida da outra. A gente não busca assim amigas para, amiga, vamos para o monte? E quando que eu falo não busca é de forma generalizada, porque eu sei que vocês estão aqui, porque vocês buscam essas amigas, vocês vão para o monte, vocês buscam oração, vocês buscam se preparar. Mas quantas vezes a gente fica deixando com que essas feridas sejam pessoas que magoam, estão sempre prontas para atacar e não recuam para se curar. Gente, às vezes tem pessoas
que não importa o que tu faça, ela é uma pessoa que vai atacar. Ela é uma pessoa que é ofensiva, que está ali. Porque não é tu o problema, é ela. Se mudar ali, colocar outros personagens, essa pessoa vai ferir também. Porque pessoas que, por trás de alguém que fere, há uma pessoa ferida. E assim eles vão ferindo umas às outras. Muitas das nossas feridas são consequência das nossas expectativas frustradas. Quantas das nossas expectativas são frustradas? Quantas das nossas expectativas que a gente cria, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, e quando a gente vê, não é do jeito que a gente quer. E isso, muitas vezes, é um problema, e não que a gente não mereça algo que é bom, porque nós somos merecedoras. Mas a gente precisa saber diferenciar, meus irmãos, minhas irmãs. A gente precisa entender qual que é o meu posicionamento e a maneira como eu vou estar me posicionando diante de um problema. Porque não é ele o problema, às vezes é a pessoa. E se for eu preciso estar santificada para entender e buscar a instrução do Espírito Santo para me consertar. Até porque se a gente está santificado, a gente vai estar cada vez mais caminhando de maneira correta. A gente vai estar caminhando cada vez mais na presença do Senhor. Quem te escolheu é o maior de quem te rejeitou. Quem te escolheu é maior de quem te rejeitou. Quando eu estava até no finalzinho já, Senhor, por que eu tenho que falar dessas coisas? Por que eu não posso simplesmente trabalhar com outros assuntos? Mais uma vez a palavra ecoava no meu coração. Santificai-vos. Senhor, nós precisamos. Nos ajuda a sermos santificados. Se a gente for buscar o significado de santificado, olha qual que é. É um ato ou estado, processo de se tornar santo, puro, limpo. Abster-se do mal. E qual que é o antônimo de santificado? Perverso. E quando a gente ouve perverso, a gente acha que perverso está resolvendo a perversidade e imoralidade sexual. Mas perversidade também é corromper, desmoralizar. Olha aqui de novo, sobre aquilo que a gente pensa e fala sobre o nosso irmão. Depravar, denegrir. Mas Deus não nos chamou para a impureza. Deus nos chamou para estar cada vez mais na presença do Senhor. Deus nos chamou para estar nos capacitando. Recentemente, eu participei de uma coletânea, porque a Riane falou que seriam muitos, e um dos meus livros, dos meus textos, foi aceito em uma coletânea, inclusive era para me estar. Recebi o convite para estar na Bienal do Rio de Janeiro, que está acontecendo no estande dessa editora. E o título do livro era O Amor que Cura. E eu nem queria trazer, mas o texto fala bem assim. Eu queria que você prestasse atenção. Era uma noite qualquer. Uma adolescente no auge dos seus 15 anos. Nada faltava. Nada materialmente. Sua amada mãe solo tudo fazia, inclusive o que não podia. Mas um vazio que pulsava até seu íntimo, inundando sua alma inquieta. Seus olhos fitavam a corda amarrada entre a grade e a escada. Seria egoísmo? Sua mãe sofreria? Ou sua ausência seria um alívio? O som de Gran-Vals ecoou o corredor. Era o som do toque do Nokia 3210. Quem lembra? Que bipava, atiçando a sua curiosidade. Atende, não atende. A menina de alma inquieta não sabia o que fazer. Então decidiu ceder e atender. Não era ninguém importante, mas pensou que um sinal podia ser. Que loucura iria fazer? Mesmo que a dor e o medo fossem maior que a vontade de viver, ela decidiu sobreviver.
Até que um dia percebeu que a falta que lhe fazia era a proteção paterna, o amor de um pai. Pensava que jamais o teria, porém, descobriu que seu pai nunca tinha deixado. Ela não o via e nem o sentia, até o encontrar. E sentiu o mais perfeito amor que cura a alma. Foi preciso morrer para o seu eu ferido, para que a graça imerecida restaurasse a paternidade ferida. O vazio foi preenchido em seus braços e sentiu acolhida para então seguir seu caminho, trilhar sua jornada com altos e baixos, mas cheia de alegria. Sentindo o verdadeiro amor de seu pai, que também te ama, me ama, nos ama, Deus nos chama. E eu não sei por qual razão compartilhar com vocês isso. Eu não sei quais são as feridas, eu não sei quantas vezes o medo te paralisou, eu não sei, pode soltar a 3, eu acho, né? 3. Eu não sei quantas vezes o medo te paralisou, eu não sei quantas vezes a impaciência foi uma barreira na tua vida, eu não sei quantas vezes a soberba, o desânimo, a desobediência, a sobrecarga, mas o Senhor conhece o teu coração. Eu não sei se quantos já pensaram em tirar a sua própria vida. Eu não sei quantos pensaram não em tirar a própria vida, mas como seria mais fácil não viver. Senhor, para que eu vivo? Senhor, por que eu estou indo? Então eu não sei qual é a sobrecarga da sua vida. Eu não sei quais são as feridas da tua vida, mas o Senhor quer te santificar. O Senhor quer te transformar. E eu quero que você reflita nesse louvor. Eu quero que vocês coloquem de pé. Pode se frustrar. Pense nos planos de Deus para a sua vida. Porque não é um sentimento negativo, não são as ideologias desse tempo que vai te afastar. Não são esses impedimentos. O Senhor está cada vez mais te transformando, te buscando. Pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Se em algum momento você veio para cá pensando em desistir, vem orar comigo. Se em algum momento você se sentiu cansado, sobrecarregado, vamos orar juntos. Se alguma vez você sentiu que a inveja estava sendo uma barreira, vamos orar juntos. Que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua. Irmãos, a sombra de Pedro curava. E nós vamos curar muitas crianças. Nós vamos transformar a geração de Rondônia. Nós vamos impactar gerações. Pode se frustrar. Não desista. Não se frustrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar,
passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, Ele está contigo. não te queimará. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração. Seja forte e corajoso. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Vamos orar. Não desista. Porque eu decidi não cair naquele dia com meus 15 anos de idade, naquela corda. E eu sobrevivi. E você vai sobreviver, porque talvez não seja uma rejeição paterna, não seja um abuso sexual, não seja um problema na tua família, não seja o medo, a comparação, a inveja que vai te afastar. Não são isso, é a promessa que tem. Porque aquele que te escolheu é maior de quem te rejeitou. E o Senhor esta manhã vai estar curando todas essas feridas. Oh, aleluia! Senhor Jesus, cativa a nossa mente, o nosso coração, ó Pai. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender que nós somos a Tua imagem e semelhança. Eu não sei quais são as feridas, eu não sei quais são as dores, mas Tu sabes, Senhor. Tu conhece cada uma das lutas, Senhor. Não foram só os palestrantes que tiveram voos atrasados. Tantas, Senhor, tantos pelejando, sofrendo para estar aqui. Porque, Senhor, o inimigo quer nos paralisar. O inimigo quer cada vez mais impedir de que a nossa vida seja transformada, para que corações sejam alcançados. E nós estamos aqui, Senhor, para que nós possamos ser santificados pelo sangue de Jesus. Nós quebramos, Senhor, toda maldição, Senhor Jesus, que possa existir, Senhor. Nós quebramos, Senhor Jesus, todo laço, Senhor, que vem, Senhor, afastando, Senhor. Quantas, Senhor, gerações que vêm sofrendo. Quantas mães foram abusadas, e suas filhas, e suas filhas, e suas filhas. Quantos adultérios que vêm passando de pai para filho. Porque são espelhos, nós somos exemplos. Não vamos aumentar os dados estatísticos que só crescem de crianças que não têm o nome do pai. Porque nós prezamos pela família, nós prezamos pela construção de lares fortalecidos. Porque Josué disse: eu e minha casa sirvo ao Senhor, e as nossas casas serviremos. Senhor, transforme os nossos corações, ó Pai. Tira essa mochila pesada que tem nos impedido de alcançar, Senhor, a graça imerecida, Senhor. Que nós possamos estar mergulhados cada vez mais na Tua presença. Porque não é onde eu estou sentado, não é onde eu estou, qual cargo, qual posição, qual grupo. É onde eu estarei no coração das
crianças e eu quero ser transformada. Eu quero ser santificada para alcançar diariamente, porque não é apenas no culto, no grandes eventos, grandes retiros, grandes seminários são para nos dar um gás, porque é no dia a dia que nós vamos semear o coração das nossas crianças. Esse seminário é para nos fortalecer, porque é no dia a dia que nós seremos exemplo. É no dia a dia que a gente vai fazer a diferença naquela criança que não sabe o que é ter um pai, que ter uma mãe. É aquela criança que às vezes não tem o que comer, que vai na esperança da escola dominical ter o pãozinho gostoso. E nós vamos simplesmente amar essas crianças e transformar, porque o Jesus está voltando e as nossas crianças vão estar na eternidade. Todos nós, em nome de Jesus, todas as barreiras serão removidas. Todas as barreiras, em nome de Jesus, cairão, porque as muralhas cairão e as trombetas soarão com a nossa bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão na sua cabeça e repete comigo: Senhor Deus, cativa a minha mente, cativa o meu coração. Senhor, Tu me purificaste, ó Pai, com o sangue, Senhor, o sangue merecido, Senhor. Senhor, Jesus não é o meu mordomo para eu ficar pedindo. O Senhor é o meu Pai amado e nós estaremos na mansão celestial. Então me ajuda a entender, Senhor. Me ajuda a entender qual que é as minhas habilidades, qual que é a minha vocação para me trabalhar na minha missão, que é cumprir o meu propósito, para que eu possa estar santificado, renunciando aos pecados, renunciando à imoralidade, renunciando à fofoca, renunciando à comparação, renunciando a essas feridas que corroem a minha alma e que tem sido barreira nas vidas das crianças que Tu tem confiados a mim. Senhor, eu te peço, ó Pai, tende misericórdia, mas eu te dou honra, te dou glória, eu te exalto, porque é para Ti todas as bênçãos, é para Ti, Senhor, não é para os homens. Não são os sofismas, não são as ideologias, não são. Eu não preciso me preocupar exageradamente, porque eu só preciso me preocupar com o alvo, que é o coração de uma criança. E é a Tua palavra. É a Tua palavra que vai estar cada vez mais me instruindo. É no jejum, é me preparando, é buscando em oração, é buscando em santidade, é buscando intimidade com o Espírito Santo. E eu quero sentir isso poderosamente na minha vida. Então, Senhor, me santifica, ó Pai. Eu renuncio em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade. E mães, se preparem, mas não se comparem. A gente pode não ter todos os talentos, mas a gente tem todos vocês. Deus é tão criativo. Sabe, Senhor, sabe aquela visual que a gente faz do plano da criação? Olha como Deus é criativo, criou os detalhezinhos, a gente ensina isso para as crianças, mas a gente se limita. E a gente se limita. Então não se deixe ser santificado, porque para ser santificado nós precisamos renunciar às feridas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.